Boa noite, meus queridos irmãos. Já estamos iniciando mais uma transmissão dessa pregação da Palavra de Deus nessa noite. Hoje, mais um momento em que estamos reunidos para meditar na Palavra do Senhor. Estamos felizes por receber cada um. Esperamos que cada um vai chegando, participando conosco. Estou aguardando a chegada de cada irmão que vai participar conosco dessa transmissão. E eu quero começar esse momento, um tempo de oração, um tempo que nós vamos estar orando uns pelos outros, um tempo que vamos estar orando por nossa vida, orando pelos nossos irmãos enfermos, por nosso país. Estamos neste mundo, precisamos da companhia uns dos outros. Sei que se nós estivéssemos na igreja agora, teríamos um tempo de estarmos ali ouvindo aquela canção gostosa, aquele louvor que nos prepararia, para estarmos assim recebendo a palavra de Deus, aquele ambiente de comunhão, abraçando uns aos outros, encontrando uns aos outros. Então agora, nós estamos na presença do Senhor. Eu quero te convidar a ter esse momento de oração, momento em que nós vamos clamar, vamos buscar o nosso Deus. Vamos pedir para que Deus venha nos tocar, nos abençoar. Vamos orar pela igreja. Sei que há muitos pedidos, cada família tem os seus pedidos de oração, cada pessoa tem situações que geram alguma ansiedade, alguma preocupação. Os comerciantes estão aí, sei que alguns com comércio fechado, alguns estão sem saber como vai ser a semana. Vai mais uma semana, com certeza o que está à nossa frente aparentemente é que nós teremos uma semana ainda de reclusão social. Então nós vamos orar pelo nosso país, orar para que realmente o nosso cenário seja um cenário positivo, em que não haja um crescimento tão grande dessa doença, de modo que daqui a pouco tempo nós possamos já retornar ao nosso convívio, a ter a nossa vida normalizada, que a economia também não sofra tanto. Deus é soberano, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então eu quero convidar cada um a estarmos orando agora, você onde está, eu vou estar orando neste momento. E você lembre também das pessoas que você conhece. Coloque diante do Senhor, coloque no altar do Senhor. Deus ouve a nossa oração. Nós vamos orar. Senhor Deus, louvamos a Ti, Pai amado, porque mais um momento podemos estar reunidos, apesar de estarmos distantes fisicamente. Estamos reunidos, Pai, em espírito, reunidos através dessa transmissão. Louva-te pela igreja de Rolândia, pelos irmãos que estão conectados, que estão se achegando até este momento conosco, para o momento de adoração ao Teu nome, o momento de sermos ministrados na Tua palavra. Mas também eu quero louvar por aqueles que estão também chegando, que são de outros lugares, que estão participando conosco nessa transmissão. Pai amado, que o Senhor derrame Tua bênção sobre cada vida. Eu quero colocar diante de Ti as igrejas, a nossa igreja especificamente, cada família da nossa igreja, que neste momento, Pai, Tu estejas derramando graça, derramando bênção, fortalecendo a vida espiritual de cada um. Pai amado, abençoe os jovens, os adolescentes, as crianças, os mais velhos, os casais. Pai amado, derrama Tua bênção sobre cada um de nós, precisamos do Senhor. Também, Pai amado, queremos pedir por aqueles irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor derrame bênção também, alguns com dengue, outros já com enfermidades que já vêm sendo tratadas, alguns em vias de fazer algum tratamento ainda, cirurgias. Lembramos, Pai, de cada família, cada pessoa da igreja e queremos colocar diante do Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor, sustenta cada coração, aquece os corações, ó Pai amado, fortalece as vidas. Pai amado, nós queremos clamar por nós. Colocamos a nossa vida na Tua presença, Pai, no Teu altar e pedimos que o Senhor derrame a Tua bênção, o Teu fortalecimento sobre cada um de nós. Também, Pai amado, nós queremos pedir por nosso país. Vemos aí uma situação de desafio. Há uma necessidade de que as pessoas voltem a produzir, a trabalhar, mas há uma limitação, há uma situação de risco ainda para a sociedade. Então nós queremos pedir, Pai amado, continue abençoando, dando serenidade para as autoridades, para os governantes. E, Pai amado, dê um sinal através da nossa saúde pública, através dos quadros de
de cada cidade, cada estado, que haja uma segurança para que muito em breve já possamos voltar à normalidade no nosso dia a dia, a sairmos de casa, a trabalharmos normalmente, cada um no seu lugar de trabalho. Pai amado, mas que enquanto isso haja mesmo a tranquilidade nos corações e que o Senhor traga também os recursos que Tu tens para trazer, dando sustento, dando amparo, dando bênçãos para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, para aqueles empresários que não sabem como vão sustentar a sua empresa, como vão manter a sua empresa. Pai amado, mas derrama a Tua bênção, abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo no geral. Põe a Tua mão sobre essa epidemia, sobre essa pandemia. Tu és o Deus soberano. Lembramos, Pai amado, do Egito. Tu mandaste as pragas, mas também Tu, na hora certa, Tu mandaste que elas parassem. Tu tens o poder, Pai amado, sobre toda a situação. E nós reconhecemos o Teu poder, a Tua bênção, a Tua obra, Pai amado. E nós queremos clamar, se Tu quiseres, venha e faça essa obra, Pai. Põe um fim nessa pandemia. No tempo do Senhor, nos entregamos a Ti. E agora, Pai amado, nós queremos pedir, venha falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Que Tu tens já falado ao meu coração. Tens me dado essa segurança na palavra do Senhor, através daquilo que o apóstolo Paulo experimentou. A Tua palavra trouxe para ele paz. Que a Tua palavra venha trazer paz para o nosso coração, para a vida de cada um dos nossos irmãos que agora vai ouvir essa palavra. Pai amado, tira de nós todo o empecilho, toda a distração. Nos dê a condição agora de estarmos atentos à Tua palavra, à Tua voz. Fala conosco. Nós precisamos de Ti. E ser com a Tua igreja, Pai amado, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Vamos agora ler a palavra, então, que está ali em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 19 até o 26. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Filipenses 1, de 19 até o 26. Eu lerei a palavra neste momento. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Queridos, a palavra que nós lemos faz parte de uma carta que eu gosto demais, a carta dos Filipenses, aos Filipenses, um dos meus livros prediletos na palavra de Deus, apesar de que não deveríamos ter uma carta, um livro predileto, mas acaba que há alguns textos que falam muito com a gente cria uma empatia, vai havendo uma leitura repetitiva, um desejo de continuar aprendendo, e acaba que temos essa situação. Então, Filipenses é uma carta amada por muitas pessoas, porque também ela é uma carta de amor, é uma carta de alegria, é uma palavra em que Paulo traz muito ânimo para aqueles que a leem. Então, isso tem a ver muito com a relação que Paulo tinha com aquela igreja também. Paulo amava aquela igreja de Filipos. Essa igreja foi fundada por Paulo. As primeiras pessoas que Paulo encontrou ali foram Lídia, sua família, e foi criando uma empatia, uma ligação muito grande. Logo depois, na cadeia, Paulo ficou preso, ele prega para o carcereiro se converte, a família toda vai para a igreja. Então ali vai criando um vínculo muito grande entre o apóstolo Paulo e aquela igreja, aqueles irmãos. Também aquela igreja foi uma igreja que deu fruto muito rápido. Uma igreja que respondeu à palavra de Deus
de uma maneira que não houve tantas dificuldades para o crescimento espiritual, para o envolvimento na obra do Senhor. Então, foi uma igreja que não teve tantos problemas. Mas era uma igreja normal, como todas as outras. Uma igreja também que enfrentava as suas dificuldades. Mas vamos dizer, Paulo tinha um carinho muito especial por aquela igreja. Paulo tinha um compromisso de oração por ela. Paulo disse que orava constantemente, continuamente, pela vida daqueles irmãos. Então, porque Paulo tinha um foco. Paulo tinha um propósito. Lutar para expandir a obra de Deus, proclamar o nome de Cristo, levar a palavra e plantar igrejas, alcançar vidas, ganhar o mundo perdido com a palavra do Senhor. E assim ele fez naquela igreja, assim ele fez por onde ele esteve. Vamos dizer, Filipos foi uma das igrejas plantadas na sua segunda viagem missionária, ainda no início do seu ministério. Foi a primeira igreja da Europa. Paulo estava sempre na Ásia Menor, ainda não atravessando para a Grécia e para o continente europeu, mas Deus mandou um anjo, um varão que apareceu, um varão macedônio, e falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi até aquela cidade e ali ele começou aquela obra, pregou o evangelho, implantou aquela igreja, sofreu naquele lugar, foi preso, mas o fruto permaneceu. A igreja foi estabelecida. Então agora, quando ele escreve essa carta, Paulo escreve com o propósito de fortalecer a fé daquela igreja, animá-los para que eles permanecessem, continuassem o seu crescimento espiritual, mas também, como era uma igreja, como qualquer outra que tinha situações humanas, dificuldades, relacionamentos, então Paulo escreve para aquela igreja também para exortar, para corrigir falhas, para orientar irmãos que estavam tendo dificuldades de relacionamento uns com os outros, para tratar sobre questões teológicas, o perigo dos judaizantes que estavam tentando implantar o judaísmo de volta naquela igreja, sendo que aquela igreja era uma igreja formada do povo de Deus, que já tinha o cristianismo. Então, Paulo escreve também para corrigir algumas situações. Paulo escreve também para agradecer, porque aquela igreja tinha tido cuidado com Paulo. Ela não apenas recebia a palavra, cuidado, o ensino através da vida de Paulo, mas aquela igreja também cuidou de Paulo. Então ele fala que ela mandou ofertas, mandou donativos para ele, e isso foi muito útil, isso foi muito importante para que ele pudesse se manter, especialmente naquele momento em que ele estava preso. Mas ele, como missionário, realmente ele precisava também do apoio daquela igreja. Então essa foi uma carta de gratidão. Mas mesmo Paulo estando muito grato, não quer dizer que ele não passava por dificuldades. Ele enfrentava dificuldades também. Ele estava preso. Tudo indica que ele estava preso em Roma. A maioria dos comentaristas entende ao longo da história que essa carta foi escrita na prisão de Roma. Paulo esteve preso em 4 lugares: em Jerusalém, Cesareia, Éfeso e Roma. Então, e Filipos também. Então ele esteve preso, mas em Filipos foi quando ele plantou a igreja. Então não teria como escrever a carta na época em que ele estava plantando aquela igreja. Essa carta demonstra que aquela igreja já estava madura há um tempo já. Também, na prisão em Jerusalém, ele ficou muito pouco tempo. Todo mundo entende que lá ele não teve tempo de ele parar para escrever. Ele ficou preso ali, logo ele apelou para César. Dali ele foi para Cesareia, uma prisão romana. Em Cesareia ele teve um bom tempo aguardando até que ele fosse convocado para ir para Roma. E Roma especificamente foi quando ele ficou mais tempo. Ele esteve preso em Roma, cremos que mais de uma vez, uma primeira vez, que seja essa vez, e depois, novamente, ele tenha voltado à prisão, quando ele foi, então, já quando ele escreveu 2 Timóteo, que aí já era o momento final na sua vida. Então acreditamos que Paulo escreveu essa carta de Roma, estando preso em Roma. Também ele faz referência aqui algumas vezes sobre a guarda pretoriana, que era a guarda específica do imperador. E também ele fala dos santos da casa de César, lá no final,
da sua carta, mostrando que ele tinha contato com pessoas que estavam ali vivendo, que eram do palácio, que trabalhavam para o imperador. Então cremos que nessa prisão, Paulo então escreve essa carta, e ele escreve com essa alegria. Então podemos dizer que as provações não foram capazes de tirar a alegria de Paulo. Paulo demonstra que ele estava seguro. E nesse texto especificamente vemos que Paulo nos traz uma explicação para essa alegria. Paulo tinha um verdadeiro sentido para viver neste mundo. Paulo tinha uma razão maior, algo que era superior a todas as situações deste mundo, que traziam sentido para que ele vivesse. E eu quero pensar sobre esse sentido da vida, esse verdadeiro sentido de se viver neste mundo que Paulo nos apresenta nesse texto. O primeiro aspecto desse sentido que Paulo nos traz é que ele tinha certeza de estar nas mãos de Deus. Nós lemos aqui a palavra, versículo 19, 20. Paulo fala, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Interessante que Paulo fala um pouquinho antes sobre pessoas que tentavam trazer tristeza para ele. Pessoas que, ao pregar o Evangelho, estavam competindo com ele. Estavam dizendo assim, uma vez que Paulo está preso, nós vamos pregar do nosso jeito. E vamos conseguir pessoas e vamos mostrar para ele que nós estamos certos, que ele está errado. E vamos assim mostrar, né, que ele não é nada, ou que ele não tem feito nada bom. E isso vai ser para ele uma humilhação, uma vergonha. Então, o motivo de aquelas pessoas pregarem não era para a glória de Cristo, mas era por discórdia, por porfia, por uma competitividade. E Paulo fala, olha, alguns pregam insinceramente, com motivos errados, eles julgam trazer tribulação às minhas cadeias, mas eles estão enganados. Mas também havia outras pessoas que pregavam a Cristo por motivos corretos. Aqueles discípulos de Paulo, discípulos de Cristo, que amavam a palavra, eles estavam então proclamando a verdade, tentando levar pessoas até Cristo. E então Paulo mostra que tudo isso, tanto aqueles que pregavam pelo motivo correto, como aqueles que pregavam pelos motivos errados, na verdade traziam uma alegria para Paulo, porque Paulo vê que o Evangelho estava sendo proclamado. E o Evangelho é algo que tem um poder. A palavra de Deus é capaz de falar por si mesma. O Evangelho não depende de homens. É claro que ele tem que ser proclamado. As pessoas precisam ter acesso a ele. Mas uma vez que ele é proclamado, até mesmo por pessoas que não confiam, que não creem, ou por motivos errados, ele alcança seu objetivo, que é alcançar vidas, ele atinge corações, ele transforma aqueles a quem Deus quer transformar. Então Paulo fala que isso era motivo de alegria para ele. Ele estava feliz. E até aquela situação em que as pessoas pregavam a Cristo, tentando competir com Paulo, tentando trazer tristeza para ele, tentando falar assim, olha, tá vendo? Nós estamos ganhando mais almas. Ele fala, aquela atitude de pessoas contrárias despertaram a igreja para orar por Paulo, para interceder por ele. E ele fala que isso mesmo, essa intercessão, essa ação da igreja de clamar, a obra de Deus, o Espírito Santo agindo, tudo isso redundaria em libertação. Então Paulo estava certo de que a sua vida estava nas mãos de Deus, ele pertencia a Deus, e ele então, por isso, ele estaria liberto. A liberdade para ele, a libertação, não quer dizer apenas sair da cadeia, ficar livre, mas era uma libertação do coração. Ele estava sempre, cada dia mais, livre em Cristo. Aquelas cadeias não eram capazes de impedir o progresso do Evangelho.
Aquele sofrimento de Paulo não era capaz de atrapalhar a expansão da igreja, da obra de Deus. Então isso para Paulo era libertação. E Paulo também fala que o fato dele estar preso, sofrer aquelas afrontas, aquelas ameaças, aquelas atitudes contrárias, aquilo também não era para ele vergonha, ele não ficava envergonhado, pelo contrário, a cada dia ele estava tendo convicção de que estava glorificando a Cristo com a sua vida ou até mesmo com a sua morte. Então, os seus sofrimentos, a sua vida, era um instrumento para a glorificação do nome de Jesus. Paulo estava seguro em Cristo e Paulo tinha a convicção de que estava glorificando a Jesus com a sua vida. Essa é uma palavra que nos faz pensar, e nós? Nós estamos seguros dessa maneira em Jesus Cristo? Ou nós temos glorificado a Cristo com a nossa vida? A nossa maneira de agir? A nossa maneira de viver? Nós temos orado? Nós temos intercedido pelas pessoas? Nós temos tido uma vida de testemunho? Mesmo quando nós não falamos, ou quando falamos, nós temos dado para as pessoas uma oportunidade de conhecerem a Jesus? Nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus? Será que nós, com a nossa vida, glorificamos a Cristo? E se nós morrermos, será que nossa morte também seria instrumento da glorificação? Porque Paulo pensa, ele estando daquela maneira, poderia parecer algo vergonhoso, algo que daria motivo para tristeza, para desânimo. Mas não, ele fala, eu estou preso. Por quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Estou preso por causa da obra de Cristo. Então viver para ele, estando preso, estando solto, era sempre fazer a vontade de Jesus. E a morte? A morte para ele, naquele contexto, era também morrer para glorificar o nome do Senhor. Porque ele morreria por causa de Jesus. A sua morte como mártir, como um testemunho de Jesus, um homem de Deus, serviria para glorificar o nome do Senhor. E de fato, sabemos lá na frente, né, em relação à vida de Paulo, logo passado alguns anos, ele acabou sendo realmente sacrificado. A sua morte não foi vergonhosa, foi uma morte para a glória do Senhor. Então Paulo diz, estou certo, não sou envergonhado de maneira nenhuma, mas estou certo de que vou glorificar a Cristo. Então, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando ele fala nessa questão de vida ou morte, o apóstolo Paulo abre seu coração para um dilema que ele começou a experimentar. Justamente pensar sobre isso. E agora? Diante dessas duas possibilidades, qual delas eu vou escolher? Como se ele pudesse escolher, mas humanamente falando, ele começou a pensar sobre isso. Esse dilema de Paulo não era um desespero, porque, como ele falou, de um ou de outro estaria tranquilo. Mas ele começou a pensar, e agora? Qual será o meu futuro? O que vem pela frente? Paulo está dizendo, não sei o que eu ia escolher. Agora, pensando nisso, viver ou morrer? Infelizmente, alguns vivem sem saber o sentido da vida. Por isso, vivem uma vida sem esperança e, ao mesmo tempo, ficam atormentados diante da proximidade da morte. Como é complicado, né? Pessoas que não têm alegria em viver, não estão felizes, mas também não estão prontos para morrer. Não sabem como será, como que eu vou enfrentar a morte. Então ele não quer morrer, mas ele olha para a vida e ele está triste, desanimado, não está motivado, não está sonhando com coisas, não está olhando para frente, mas ele pensa, puxa, amanhã tem mais um dia. E depois de amanhã, mais um dia. Há uma vida penosa, uma vida que não é prazerosa. Paulo estava pronto tanto para viver como para morrer. Isso nos faz pensar nisso. A segurança de Paulo era Jesus. Ele estava nas mãos de Jesus. Irmãos amados, é importante dizer que
a única maneira, neste mundo, de estarmos preparados para viver e morrer, é estarmos seguros nas mãos de Jesus. É estarmos realmente convictos da nossa experiência com Cristo. O que nos dá segurança, alegria de viver, não é o que nós fazemos, nossas conquistas, nossos prêmios, nossos bens materiais, mas o que nos dá segurança é a obra de Jesus. Não é o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim. Ao saber que Cristo realmente morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele me deu a vida, Ele me chamou e me encontrou e me deu a vida eterna, nisso eu tenho a segurança. Que nós possamos, cada um de nós, experimentar essa certeza em nosso coração, saber que estamos seguros nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, e assim nos prontificar, nos preparar para viver e também para morrer. Então vem o segundo aspecto daquele sentido que Paulo tinha para viver. Justamente a expectativa ardente da eternidade com Cristo. É um fato decorrente, uma consequência lógica. Uma vez que ele está seguro nas mãos de Cristo, ele vai experimentar, o cristão, a pessoa, vai experimentar essa expectativa em estar com Cristo. Versículo 21 até o 23, Paulo fala, portanto, ou porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, então, ele começa falando, mostra que para mim viver é Cristo, a obra de Cristo, servir a Deus e morrer é lucro. Então é claro que morrer naquela situação, naquela perspectiva, é estar eternamente com Jesus. Se viver aqui é viver com Cristo, mas sofrendo as limitações deste mundo, tendo dores, lutas, não tendo a presença física de Jesus, a intimidade plena com Ele, e pensando que morrer é justamente experimentar essa intimidade, é estar diante dEle e já ter a paz plena e perfeita, os prazeres, então Paulo não vai ter dúvida. Ele vai pensar, o que é incomparavelmente melhor é morrer. Então isso nos faz pensar de que Paulo tinha um olhar voltado para a eternidade. Paulo tinha certeza de que aquele que começou boa obra na sua vida a iria completar. Paulo estava certo sobre o tesouro que estava reservado para ele na eternidade. Paulo tinha plena certeza de que o sacrifício de Cristo tinha sido definitivo e eficiente para lhe dar a salvação eterna. Uma vez que a pessoa tem isso, ele tem, então, toda uma expectativa com relação a estar com Cristo na eternidade. Meus amados, e nós hoje precisamos pensar nisso também. Ter os olhos voltados para a eternidade. Vivemos no presente, mas não podemos perder essa visão da eternidade. O cristão precisa saber onde está a sua segurança. Nossa segurança não está neste mundo. Aqui é um lugar passageiro. Somos peregrinos neste mundo. Aqui não há segurança para ninguém. Ninguém tem segurança neste mundo. Vemos aí constantemente, nessa epidemia, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas com alto grau de instrução e pessoas pobres, pessoas que não têm riqueza nenhuma, todos no mesmo pé de igualdade. A morte chega para todos, a doença vem para todos, não há como deter o vírus. Temos que nos proteger tentando não contrair, mas o vírus é invisível, silencioso. Talvez não sabemos, quando menos esperamos, alguém já está contaminado. Então não há segurança. Em última instância, este mundo não traz segurança para ninguém.
Mas aquele que tem a sua vida entregue a Cristo sabe onde é a sua pátria. Olha só, o apóstolo Paulo fala, pois a nossa pátria, aqui mesmo na carta aos Filipenses, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Por isso Paulo fala que deseja partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Interessante que a palavra partir tem a ver com o navio que parte do porto, quando eles desamarram as cordas e partem, largam para trás o porto, que aparentemente era seguro, para uma viagem, uma longa jornada no mar. Então nós também podemos dizer isso. Eu posso deixar meu porto seguro neste mundo, que não é seguro, para estar com Cristo na eternidade, que é incomparavelmente melhor. Ter essa perspectiva da eternidade traz segurança para o nosso viver e nos dá coragem para realizar também a vontade de Deus. Não temos o que temer quando sabemos onde está o nosso tesouro. Podemos passar por tribulações, incertezas quanto ao presente e ao futuro, mas sabemos que há um Deus no controle de todas as coisas. Meus amados, a igreja, nós precisamos pedir a Deus que reavive em nós essa expectativa da eternidade. Nós falamos da eternidade, mas muitas vezes parece que não estamos vivendo uma vida condizente com essa expectativa. Talvez corremos tanto, preocupamos tanto, pensamos tanto no presente, nas coisas deste mundo, que fica meio distante a nossa preocupação ou a nossa visão da eternidade. Uma vida equilibrada é uma vida em que nós estamos com um olhar para frente e um olhar para o presente. Nós precisamos buscar em Deus essa visão, ler a palavra com essa perspectiva, procurar cada vez mais pensar nas coisas lá do alto, nas coisas do céu, e dessa maneira nos desvencilhando das preocupações presentes, nos colocando mais na prontidão para servir ao nosso Deus. Imagine só como é interessante. Uma vez que nós estamos desprendidos deste mundo, nós temos uma prontidão maior para fazer a vontade de Deus. Temos mais tempo para orar, mais tempo para ler a palavra, mais tempo de comunhão com nossos irmãos. Temos tempo para fazermos a obra do Senhor, tanto na pregação do Evangelho, como uma obra social, uma atitude de abençoar pessoas, falando com palavras, mas também falando ao agir, levando coisas boas, sendo instrumentos de Deus na vida de pessoas. Eu sei que alguns irmãos puderam ler aquela mensagem que compartilhei, que eu fiquei impactado por aquela história daqueles médicos ateus na Itália que se converteram. Por quê? Porque eles se depararam no momento daquela crise tão grande, naquela UTI daquele hospital lá na Itália. Eles tiveram convívio com homens de Deus, como aquele caso daquele pastor que ficou doente com a coronavírus. E ele demonstrou uma realidade, uma experiência com Deus, demonstrou uma alegria no coração, uma certeza, e aqueles médicos ateus não conseguiram resistir, não conseguiram se manter no ateísmo, porque eles falaram, não tem como, a vida não tem sentido dessa maneira, eu preciso de uma coisa maior. E que maravilha, irmãos, alguém mesmo próximo da sua morte poder transmitir vida, levar pessoas a experimentarem a salvação. Por quê? Porque é uma segurança. Nós precisamos ter essa experiência em nossas vidas. Eu sei que todos já temos, a grande parte do povo de Deus já tem experimentado essa alegria, essa expectativa do céu, mas que nós possamos pedir a Deus mais. Que nós possamos pedir para que Deus traga mais ao nosso coração, mais desejo, mais busca das coisas do alto.
mais uma expectativa maior do céu. E assim, queridos, que nós possamos também contagiar mais pessoas. Deus tem um plano para a nossa vida. Paulo teve uma vida que valeu a pena, ele tinha um sentido para viver. E isso porque ele tinha uma expectativa ardente com relação a estar com Cristo o quanto antes. Que nós possamos também ter essa expectativa e possamos cada dia mais viver no mundo. Precisamos das coisas do mundo, sim, mas que nós possamos viver como se não precisássemos. Que possamos viver uma vida desapegados, dizendo assim, estou pronto, eu quero mais é estar com Cristo, cada dia, cada vez mais. Mas além disso, irmãos, então Paulo diz que na sua perspectiva, qual seria o seu desejo então? Qual seria a sua escolha? Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas Paulo fala, mas há uma outra questão, há uma outra situação. Como ele fala no versículo 21, 22, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E logo no versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo tem um desejo de estar com Cristo, mas ele não está pensando em fugir, em pular fora. Não. Paulo não vai deixar as suas obrigações no presente. Ele não vai abandonar o barco. Ele vai esperar a vontade de Deus. Por isso ele fala, não sabe o que há de escolher. O viver na carne é importante porque trará fruto para o trabalho que ele tinha a desempenhar. E esse trabalho era qual? Ajudar a igreja a conhecer melhor a Cristo e estar preparada para viver neste mundo de um modo aprovado por Deus. Então Paulo fala, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo tinha ainda alguma contribuição a dar no presente. A sua vida ainda tinha muita utilidade. Era muito importante que ele permanecesse. Era um tempo necessário para que ele ainda ajudasse pessoas, ajudasse as igrejas no estabelecimento da sua fé. Então Paulo resolve o seu dilema. Naquele momento ele entendia que Deus ainda tinha trabalho para ele. Ele ainda precisava cuidar de ovelhas que Deus lhe tinha confiado. Ele ainda precisava ajudar muitos cristãos que ainda tinham dúvidas. Ele precisava ajudar pastores como Timóteo, Tito, Silas, no seu ministério, para que eles estivessem mais fortalecidos e capacitados a desempenhar o seu ministério. Ele precisava ainda escrever cartas que cremos que ele tinha a compreensão, porque ele foi orientado por Deus, havia a revelação de Deus, mas talvez ele nem sabia qual seria o alcance daqueles textos que Paulo escrevia. Algumas vezes ditando, falando para alguém escrever, algumas poucas vezes com as próprias mãos, porque ele tinha deficiência visual, dificuldades para escrever. Então Paulo, talvez humanamente falando, não tinha a compreensão do alcance daquilo que ele estava fazendo. Mas ele estava escrevendo a palavra de Deus. Ele estava trazendo para nós doutrinas, ensinamentos definitivos de Deus para a sua igreja. Então, por isso, ele diz, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Com isso, haveria mais oportunidade deles glorificarem a Cristo pela comunhão com aquele apóstolo do Senhor. Muito interessante pensar nisso, irmãos. Paulo então assume que ele ficaria. Isso dependendo, é claro, sempre da vontade de Deus. Tudo isso Paulo coloca debaixo da vontade do Senhor. Dr. William Hendrickson, um grande estudioso da palavra de Deus, um professor do Novo Testamento, já falecido, esse homem diz que, em consequência,
o Paulo de coração magnânimo, se for o plano de Deus, está pronto a renunciar às fascinantes glórias do céu, a fim de que sua curta vida na terra seja prolongada no interesse, entre outros, dos filipenses. A carência da igreja pesa sobre ele mais do que o desejo da sua própria alma. Tremendo pensar que nós temos a nossa vontade, temos nossos desejos, mas quando estamos vivendo na perspectiva do reino de Deus, quando vivemos uma vida com sentido, quando vivemos com esse desejo de servir a Deus e as pessoas, essa prontidão, nós estaremos sempre prontos a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para abençoar outras pessoas. Irmãos, isso é tremendo. É maravilhoso saber que Deus fez assim com Paulo e Deus pode fazer isso conosco também. Tirando de nós o nosso eu, nosso egoísmo, nossas vontades de coisas deste mundo, nossa preocupação exacerbada com coisas materiais, com carreira, com conquistas materiais, e tendo mais a preocupação com o nosso próximo, com nossa família, com aqueles que ainda não conheceram a fé, a Jesus como Salvador das suas vidas. Também pessoas que ainda precisam crescer mais na fé. Quantos irmãos maduros que poderiam ajudar outros mais novos a crescer na fé. E talvez por falta de um pensamento, de uma percepção, muitos não estão contribuindo, ajudando os mais novos a progredirem na fé. Mas eu quero nesse momento também fazer um desafio para você, meu querido, que você que já é maduro na fé, você que já tem uma experiência cristã autêntica, que você pode também ajudar outras pessoas. Se aproxime de irmãos mais novos. Alguém que está caminhando, engateando na fé, você pode se aproximar e falar, vamos andar junto? Vamos ouvir a palavra? Vamos aprender junto a palavra de Deus? Eu não sei muito, mas eu posso compartilhar com você alguma coisa. E você também pode me ajudar nessa experiência, irmãos, de nós compartilharmos, damos e recebemos, somos então fortalecidos. Podemos deixar um legado, deixar uma marca, deixar um resultado da nossa vida neste mundo, que não vai ser apenas para o presente, mas também que será para toda a eternidade. Então Paulo fala, por que ele vai ficar? Para o vosso progresso e gozo da fé. Por quê? O progresso dos crentes é importante. Mais uma vez, o Dr. Hendrickson nos responde, porque não progredir significa regredir. Espiritualmente, permanecer em estado estático é impossível. Não tem como. E a regressão produz depressão, que é igual ao desalento, ao desânimo. Por outro lado, o progresso é sinônimo de felicidade, de gozo indizível e de glória sem fim. Então, quando Paulo se dispõe a ficar para levar aquela igreja a continuar progredindo na fé, também ela estaria experimentando alegria, gozo, felicidade, prazer. E claro que aquela igreja aprendeu com Paulo. Essa é uma experiência que pode ser ensinada ou pode ser transmitida. Quando alguém tem uma paz, tem uma fé, tem uma alegria no Senhor que é transbordante, aquela pessoa consegue contagiar outras pessoas. É impossível ficar perto de alguém que ama a Deus e não sermos contagiados por aquelas pessoas. Então, irmãos amados, eu quero desafiar cada um de nós aqui a sermos esses cristãos contagiantes. Esses cristãos que vão abençoar outros para que possam ajudá-los a crescer na sua fé, a amadurecer, e assim que eles experimentem essa alegria que nós experimentamos. Eu sei que é triste dizer isso, mas muitos cristãos demonstram egoísmo, individualismo, quando não compartilham a sua fé com outras pessoas, quando não ajudam outros a crescer na fé. Dá a impressão que eles falam assim, eu já tenho, estou tranquilo, que o outro descubra por si mesmo. Mas nós não conseguimos descobrir essa alegria da salvação,
ou esse crescimento espiritual por nós mesmos. Alguém nos ajudou alguma vez. Alguém nos tomou pela mão e nos falou, vamos por aqui, caminhe por esse caminho, leia esse livro, leia o autor tal, ouça a mensagem do pastor fulano de tal. E nós assim somos ajudados. Não há essa condição de sermos individualistas no reino de Deus. A igreja não é formada de uma pessoa, mas ela é formada de um grupo de pessoas, uma comunidade. Então nós somos chamados a olhar para fora, a olhar para mais longe das nossas quatro paredes e a perceber que há alguém perto de nós que precisa de nós, nossa ajuda. Então, nesse ponto que nós chegamos já perto do final dessa palavra que nós temos hoje, nessa noite, nós temos duas perguntas a fazer, duas questões. A primeira, como está a nossa vida na Terra? Estamos progredindo na vida espiritual? Ou temos sido relaxados e omissos quanto ao nosso crescimento espiritual? Hoje nós temos na nossa mão, diante de nós, as ferramentas que precisamos para crescer. Como eu disse, sozinho não vamos, mas nós não estamos sozinhos. Temos a igreja, quantas igrejas aí à nossa volta. Aqui eu posso ver pessoas que não só de Rolândia, mas queridos familiares, amigos que estão presenciando conosco essa palavra. Então nós temos igrejas espalhadas pela face da terra. Temos o povo de Deus e nós precisamos estar ligados a uma igreja. Precisamos estar juntos na comunhão do povo de Deus. Estar na igreja é bênção, é instrumento para o nosso crescimento. Nós somos provados, somos confrontados ao viver numa igreja e ali nós podemos crescer nessa comunhão. Nós também temos a palavra. Naquele tempo Paulo estava escrevendo a palavra. Ele estava escrevendo cartas que seriam juntadas e formariam a palavra de Deus, o livro sagrado, a Bíblia sagrada. Mas nós temos a Bíblia completa. Podemos ler. Nós temos as ferramentas à nossa disposição. Estamos aí nesses dias de pandemia, percebendo a riqueza de materiais que temos à disposição. Temos a palavra, temos livros. Eu aqui sou muito privilegiado por ter bastante livro à minha disposição. Mas os irmãos também têm muito material. Temos muito material online, PDF. O Kindle tem disponibilizado materiais gratuitos de qualidade. Basta baixar o aplicativo e você vai depois vendo na loja os materiais gratuitos que são disponibilizados. Você pode ir baixando. Temos aí muitos livros que já foram digitalizados, colocados à disposição. Temos as pregações na internet, autores e pregadores maravilhosos. É claro que nós temos a nossa linha teológica e vamos dizer, sim, vamos ver o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira. Vamos ouvir homens como John Piper, para quem tem acesso também a outra língua. Mas temos tantos pregadores maravilhosos aí à nossa volta, pregando a palavra com fidelidade. E nós podemos ser enriquecidos. Então, eu te digo, meu irmão, como está o seu progresso? Você tem andado para frente? Tem caminhado na fé? Tem crescido na vida espiritual? Ou você está parado? Agora eu te falo. Se você acha que está parado na fé, que você está paralisado, eu digo para você com muita certeza que você não está parado, você está retrocedendo. Você está perdendo tempo, deixando de viver uma vida abundante e viver uma vida menos do que o que Deus tem para você. Consequentemente, você pode estar caindo em pecado, em falhas, em tentações, em desânimo. Então, meu querido, a palavra que eu te digo é essa. Não fique parado, paralisado. Não ache que você pode ficar neutro na vida espiritual. Olhe para Jesus. Viva intensamente a fé em Cristo. Cresça, cresça e experimente então a paz, a alegria, o gozo da fé, a felicidade genuína e consequentemente também uma disposição de servir ao próximo. E agora vem a última pergunta que eu faço. A nossa vida neste mundo tem tido alguma utilidade? Se nós morrermos hoje,
faremos falta para alguém? Eu creio que talvez vamos dizer, claro, alguém me ama. Temos nossa família, pessoas que nos querem estar, que querem que nós sejamos perto delas, né? Mas em termos de utilidade na vida espiritual, nós temos ajudado alguém? Nós temos nos exposto a servir no reino de Deus? Nossos dons e talentos, o que estamos fazendo com eles? Qual a utilidade do que Deus nos deu? Conhecimento, dons, capacidades que nós temos, palavras de sabedoria que podemos dar para alguém, palavras de exortação, contribuição com a obra de Deus. Quantas e quantas atitudes podemos ter que vão abençoar, que vão ser instrumentos nas mãos do Senhor? Temos investido no crescimento de alguém? Temos dado palavras de ânimo para as pessoas? Ou estamos vivendo uma vida de neutralidade, de anonimato, uma vida de silêncio? Somos desafiados, irmãos. Temos sido semeadores da boa semente da salvação? Lembrando que quando semeamos a palavra de Deus, essa é uma expressão que eu gosto muito, quando semeamos a palavra de Deus, estamos semeando para a eternidade. Estamos investindo em vidas que vão experimentar algo na eternidade com o Senhor. Então, que nós possamos ser semeadores da palavra, da boa semente. E com isso, irmãos amados, podemos chegar ao ponto de dizer como Paulo, a minha vida tem um sentido. Eu realmente estou seguro, eu estou feliz, eu estou pronto para viver e pronto para morrer, porque eu estou nas mãos do Senhor. Eu encontrei o sentido da vida, o verdadeiro sentido de se viver neste mundo, porque eu estou nas mãos de Cristo. Estou pronto a ser entregue a qualquer hora para passar pela tribulação, pelas aflições, passar por tudo para a glória do Senhor. Também eu estou experimentando aquela ardente expectativa da eternidade com Cristo. Eu não estou preso neste mundo. Não estou amarrado. Eu não tenho nada que me prende aqui porque eu estou vivendo. Eu sei onde está o meu tesouro. O meu tesouro não é deste mundo, não está neste mundo. A minha pátria está nos céus. E também, queridos, espero que você esteja experimentando aquela prontidão para viver e servir a Deus e as pessoas. Que assim possamos ter um sentido real para viver. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que traga bênção para outras pessoas. Uma vida que seja para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a minha vida, a nossa vida. Que possamos ter uma semana de alegria, uma semana de bênção, de comunhão com o Senhor. Quem sabe poderemos fazer diferença na vida de pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas que estão talvez sem esperança, que estão sem uma razão para viver. E nós poderemos levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Quem sabe podemos tirar alguém do ateísmo, alguém da descrença, da idolatria, e trazê-las para Deus, para Cristo, para a salvação. Que assim seja com você e comigo. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos orar, vamos estar mais uma vez colocando nossa vida diante do Senhor. Deus amado, eu quero te pedir nessa noite que tu apliques a tua palavra ao nosso coração. Louvamos, ó Pai, pela vida do apóstolo Paulo, um homem que viveu para o Senhor, que foi usado por ti para fazer tantas coisas maravilhosas. E ele tinha essa experiência real contigo. A sua vida tinha sentido para viver, porque ele estava seguro em Cristo. Ele tinha uma grande expectativa da eternidade. E ele estava pronto a se doar, a se entregar, a viver para servir o próximo e para te servir. Pai amado, nós queremos também experimentar essa realidade em nossas vidas. Queremos estar seguros em Ti, em Cristo. Eu te peço agora, Pai amado, se alguém está vivendo uma vida de sofrimento, de dúvidas, de ansiedades, tribulações, eu te peço, Pai, que Tu venhas trazer paz. Traga, Pai amado, o Teu alento, o Teu alívio para cada coração. Venha fortalecer, Pai amado, aqueles que estão vivendo esses dias de isolamento social, sem ter possibilidade de sair de casa, talvez. Estão, talvez, vivendo esse tempo de angústia.
que o Senhor traga o ânimo, a bênção, o alívio para os corações. Pai amado, também que esse tempo que todos estamos tendo seja um tempo de aproveitamento para a vida espiritual. Que realmente possamos desfrutar da comunhão com nossos queridos em casa, em nossa família, e possamos também desfrutar da comunhão com o Senhor, lendo a Tua Palavra, buscando alimento espiritual, lendo livros, ó Deus amado, e nos preparando, porque logo em breve nós cremos que vai passar esse tempo. Vamos poder voltar à vida normal, e que nós possamos voltar melhores do que antes. Que possamos voltar equipados para fazer diferença, para fazermos aquilo que é o Teu agrado. Pai amado, que possamos viver uma vida neste tempo, mas com um olhar voltado para a eternidade, nos preparando cada dia mais para Te servir. E Pai amado, que quando Tu quiseres nos chamar, que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, leva-me, estou pronto a encontrar-me com o Senhor. Que assim seja, Pai, a nossa experiência no nosso dia a dia. Abençoe, Pai amado, todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, Pai, nos assistindo nessa transmissão. Toma cada coração nas Tuas mãos. Pai amado, louvo pelos meus familiares que estão acompanhando também essa palavra. Toma cada um nas Tuas mãos. Louvo por aqueles amigos da igreja, irmãos que estão em outros lugares também. Toma cada um nas Tuas mãos, Pai. Abençoe e fortalece a fé desses irmãos. E abençoe os nossos irmãos, Pai. A nossa igreja aqui em Rolândia. Toma cada um nas Tuas mãos, cada vida. Nos fortalece, Pai amado. Nos capacite a estarmos trabalhando nessa cidade para alcançá-la para Ti. Que nós possamos, como o apóstolo Paulo, viver uma vida de diferença, que faça sentido. Que nós possamos estar prontos a abençoar vidas, a ajudar pessoas a crescerem na fé. Abençoe a nossa igreja, Pai, a Presbiteriana de Rolândia. Que nós possamos ter uma igreja ativa, uma igreja que está na Tua presença, sendo um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe cada irmão, que todos sejam fortalecidos, renovados, animados, que nós possamos experimentar esse progresso e gozo da fé, que possamos estar prontos para Te servir e possamos estar dizendo: Senhor, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor abençoe cada coração. Nos abençoe, Pai amado, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Ainda antes de terminar essa transmissão, eu quero apenas fazer um desafio. Eu estou me propondo essa semana, eu estou me preparando aí, sempre alguma coisa nova para nós, mas eu estou querendo, se nós vamos permanecer nesse isolamento social, eu quero fazer pelo menos uma transmissão diária para fazermos uma leitura da palavra, termos um tempo de meditação. E eu queria pedir a opinião de vocês. Qual o melhor horário? Eu estou pensando aqui em 2 horários, né? Um ou outro, né? Vamos escolher 5 da tarde ou 8 da noite. Então, os irmãos que quiserem podem se manifestar aqui, aí pelo Face, vão mandando a sua opinião. Olha, prefiro às 8 da noite, prefiro às 5. Vou fazer depois um levantamento, ver qual vai ser o grupo que vai ter maior número, e aí vamos fazer a transmissão, né? Um horário para que nós possamos assim nos comunicar. E nessa transmissão os irmãos poderão mandar algum comentário, algum pedido de oração, colocar alguma situação que está acontecendo na sua família. Vamos poder nos comunicar mais, manter mais um tempo juntos. Então, mas eu quero amanhã, né, ou às 5 da tarde ou às 8 da noite, fazer essa transmissão. É um tempo rápido, uma meia hora, mas vamos poder começar um pouquinho. Quem sabe a gente pode transmitir um cântico, traz uma palavra. Alguém pode mandar as suas opiniões. Aí já teve votação, 20 horas. Vamos ver. Eu creio que talvez seja um horário bom, né, à noite, porque todo mundo que tem que sair volta para casa. Mas eu quero... Então eu vou esperar os irmãos se posicionarem, se manifestarem. Pelo WhatsApp da igreja também, quem puder se manifestar. Aí a gente vai estar tendo essa decisão de transmitir, então, no melhor horário para todos. Mas então, Deus abençoe a todos. Um grande abraço, uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.